O que é a alma? Onde reside a consciência? E se a resposta não estiver dentro de nós, mas em todo o lado? E se nós formos o próprio universo a tentar compreender-se a si mesmo? Parte 1. A rejeição dos deuses pessoais. Esta perspectiva começa por se despedir da ideia de divindades sentadas num trono. Lá não se trata de acreditar ou não num Deus pessoal. Trata-se de olhar para o divino como algo mais fundamental, a própria consciência que permeia tudo o que existe. Algo impessoal, mas profundamente íntimo. Como foi dito no diálogo que deu origem a esta reflexão, não acreditamos em nenhum Deus ou deuses individuais. Acreditamos antes que a alma é, como encontrar um bom termo, um fenômeno não localizado. Parte 2. A alma como projeção não localizada. Esta ideia de fenômeno não localizado é mais simples do que parece. Vamos usar uma analogia. A luz projetada numa parede. Quando vemos uma imagem projetada numa parede, sabemos que a luz não nasce ali. A luz vem de fora. A parede é apenas o suporte que nos permite ver a imagem. A alma funciona da mesma forma. Ela não existe dentro de nós, mais do que a luz existe dentro da parede. Mas este corpo, esta parede que somos, é o único meio através do qual podemos percepcionar a alma. O nosso corpo é o único meio que a consciência universal tem para se projetar num ponto específico do espaço e do tempo. A alma não está dentro de nós. Nós é que estamos temporariamente no caminho dela. Parte 3. O universo em autodescoberta. Isto leva-nos à ideia central. O universo não é um palco vazio e morto, onde a vida aparece por acaso. O universo é um campo vivo de consciência, inerentemente consciente e ativamente em busca de significado. E como é que o universo se conhece a si mesmo? Fragmentando-se em estrelas, em planetas, em árvores, em aves, em si e em mim. Cada ser vivo é uma extensão do cosmos, em processo de autorreflexão. Cada ser senciente é um ponto de vista único, uma pergunta que o cosmos faz a si mesmo: o que sinto, o que penso, o que significa existir. A consciência não está confinada aos humanos. Ela é um fenômeno universal que se desdobra através de toda a vida. Como a frase tão poderosa sintetiza: somos o universo a tentar compreender-se a si mesmo. Conclusão. A pergunta que fica esta perspectiva não nos dá um Deus para adorar. Dá-nos algo maior. Um propósito. O propósito de sermos os olhos, os ouvidos e o coração do infinito. Cada um de nós é uma peça fundamental no autorretrato que o cosmos está a pintar de si mesmo. Isto desafia paradigmas convencionais, tanto religiosos como científicos. Convida-nos a um diálogo entre a filosofia, a física e o estudo da consciência. Inspira uma ética de profunda interconexão e responsabilidade ambiental. E coloca-nos uma pergunta prática. Uma pergunta que podemos fazer todas as manhãs. Se eu sou o universo a tentar compreender-se a si mesmo, o que devo fazer hoje para ser uma expressão mais clara, mais consciente e mais compassiva dessa busca? A resposta a essa pergunta é a nossa maior obra de arte. É a nossa contribuição para o autorretrato do cosmos. Se eu sou o universo a tentar compreender-se a si mesmo, o que devo fazer hoje para ser uma expressão mais clara, mais consciente e mais compassiva dessa busca? Vamos mergulhar nesta pergunta, porque ela tem o poder de transformar uma ideia cósmica e abstrata num guia diário e concreto. Decompomos-la nas suas 3 partes fundamentais: clareza, consciência e compaixão. Ser uma expressão mais clara. Se o universo fala ou age através de nós, o que significa ser um canal claro dessa expressão? Significa reduzir o ruído que distorce o sinal. Esse ruído são os padrões que nos fazem agir como se fôssemos entidades separadas,
e não partes do todo. Agir com autenticidade versus agir por medo ou expectativa. A voz clara do universo em si é a sua curiosidade inata, o seu impulso para criar e explorar. Ser uma expressão clara é alinhar as suas ações com os seus valores mais profundos, e não com o medo do julgamento alheio ou com a simples repetição de padrões sociais. Exemplo prático. Em vez de escolher uma carreira só pelo dinheiro ou status ruído social, escolher um caminho que lhe permita aprender, contribuir e sentir-se realizado. Expressão clara da curiosidade cósmica. Integrar a sombra. O universo não é só luz. Ele contém escuridão, caos e destruição. Pense em supernovas ou vulcões. Ser uma expressão clara também significa reconhecer e integrar as suas próprias partes sombrias, a raiva, a inveja, o medo, em vez de as negar ou projetar nos outros. Só assim, a sua expressão é completa e não distorcida pela repressão. Exemplo prático. Em vez de fingir que não sente raiva, reconhecer: estou com raiva agora. O que esta raiva me está a dizer sobre uma necessidade minha que não está a ser satisfeita? Isso é usar a emoção como informação clara, em vez de a deixar vazar como um comportamento destrutivo e confuso. 2. Ser uma expressão mais consciente. A consciência é o próprio tecido do universo nesta visão. Ser mais consciente é expandir a capacidade do universo de experienciar a si mesmo através de si, cultivar a atenção plena, mindfulness. É o ato de trazer a consciência para o momento presente. Quando está distraído, o universo, através de si, está adormecido ou a funcionar no piloto automático. Quando está plenamente atento a provar a sua comida, a ouvir um amigo ou a sentir o vento na pele, o universo está a ter uma experiência sensorial rica e deliberada através de si. Exemplo prático. Em vez de tomar o pequeno almoço a olhar para o telemóvel, passar 5 minutos a saborear realmente a comida, sentindo as texturas e os sabores. É um ato minúsculo, mas é um ato de consciência cósmica focada. Questionar as suas certezas. Uma consciência rígida é uma consciência pequena. Ser uma expressão consciente é estar disposto a aprender, a desaprender e a ver o mundo de outras perspectivas. É o universo a usar a sua capacidade de reflexão para se questionar. Exemplo prático. Quando se sentir irritado com a opinião política de alguém, em vez de o descartar, perguntar-se genuinamente: que experiência de vida esta pessoa pode ter tido para chegar a esta conclusão? O que posso eu aprender com esta perspectiva diferente? Isto expande a consciência para além dos seus limites atuais. 3. Ser uma expressão mais compassiva. Esta é talvez a consequência ética mais importante. Se tudo é uma manifestação do mesmo universo consciente, então a separação entre eu e tu é uma ilusão útil, mas temporária. A compaixão deixa de ser um dever moral imposto e passa a ser um ato de auto-reconhecimento. Ver o outro como si próprio. Quando você fere alguém, tá, numa perspectiva cósmica, a ferir uma outra expressão de si mesmo. A compaixão é o reconhecimento desta unidade fundamental. É o universo a cuidar de si mesmo, através de si. Exemplo prático. Num conflito, em vez de tentar ganhar ou ter razão, perguntar: o que é que esta pessoa, esta outra expressão do universo precisa para se sentir ouvida e segura? Como posso aliviar o sofrimento dela, sabendo que o sofrimento dela é também de alguma forma o meu? Agir com bondade em pequenos atos. A compaixão não se manifesta apenas em grandes gestos, mas na qualidade da sua interação diária com todas as coisas, porque tudo é universo. Exemplo prático. Segurar a porta para um estranho com um sorriso genuíno. Falar com calma com um atendente ao telefone que está a tentar ajudar. Ou mesmo tratar um objeto, o seu computador,
uma planta, com cuidado, em vez de o usar com negligência ou frustração. Em cada pequeno ato de bondade e cuidado, o universo está a tratar-se a si mesmo com gentileza. Em resumo, a ação prática voltando à pergunta original. O que devo fazer hoje? A resposta não é uma tarefa específica, mas uma qualidade que trazemos para todas as tarefas. Clareza. Agir de forma autêntica, guiado pelos seus valores internos e não pelo ruído externo. Consciência. Estar plenamente presente no que faz, expandindo a sua percepção e questionando os seus limites. Compaixão. Reconhecer-se no outro e agir com cuidado, sabendo que tudo o que faz, faz a si mesmo. Fazer isto. Você transforma sua vida cotidiana num ato contínuo de significado. Cozinhar, trabalhar, discutir, amar, ou mesmo estar quieto, tudo se torna uma expressão do universo, a tentar compreender-se, a sentir-se e a cuidar de si mesmo. Não há separação entre o sagrado e o profano. Tudo é a dança da autodescoberta cósmica. Muito obrigado por chegar até aqui e por refletir comigo. Talvez esta sexta-feira tenha um significado diferente para ti. O mergulho é mais profundo.